Boa tarde, pessoal. Olha, para mim é uma honra muito grande estar aqui, falando do assunto que eu menos gosto na vida. Minha chefe aqui já deu uma introdução e sabe bem disso, né? Então, quanto mais difícil, mais complicado tiver o orçamento, melhor para mim. Então, eu queria aqui agradecer, primeiro, o convite, né? Doutor Cássio, aqui, doutor Aramis, que nos recebeu tão gentilmente. Agradecer também a presença de todos e dizer da nossa alegria em ter aqui nesse auditório pessoas de várias áreas, porque, como a doutora Márcia bem disse, né, orçamento é um assunto de todos. E, principalmente em cenário de crise, é que todos nós precisamos estar cientes do que podemos ou não fazer. Porque o orçamento só é gasto se existir uma demanda. E a demanda vem de todas as áreas, então vem dos senhores. Então, é muito importante que todos conheçam essa temática e, principalmente, o cenário em que estamos vivendo. Então, o convite hoje foi para dizer sobre o cenário orçamentário da Justiça do Trabalho. Bom, como todos já conhecem, o cenário da Justiça do Trabalho hoje é isso aí. Né? Tá vendo? É uma tempestade, uma tempestade. Como foi muito bem contextualizado pela doutora Márcia, nós começamos esse ciclo em 2015, com aquele corte absurdo que tivemos na Justiça do Trabalho. Então, assim, dentro dos órgãos do Poder Judiciário, nós somos a maior justiça. A que tem mais número de servidor, a que tem a maior extensão dentro do país, a que tem o maior número de servidores, juízes, e aqui tem menos recursos também, proporcionalmente. Né? Nós costumamos dizer lá no nosso jargão que nós somos o primo pobre, né, dos órgãos do judiciário. Então, em 2015, nós tivemos aquele cenário, e 2016, com a emenda constitucional, com o corte, com a limitação de gasto, com novidades que até então nós nunca pensamos em atuar. Porque como é que funcionava o orçamento antes? Era só pedir. Você tinha uma proposta orçamentária, limitada, mas que, se faltasse recurso, o Ministério do Planejamento complementava, você só tinha as datas. Mas, se faltasse recurso para a folha de pagamento, o próprio Ministério verificava e complementava, então era só administrar. Administrar as nossas vontades. Né? E agora não. Então, por isso que esse é o nosso cenário. Mas, antes de falar exatamente de como as coisas estão, eu assim gostaria de lembrar alguns conceitos, né? Porque assim, a gente trabalha, vai no dia a dia e acaba esquecendo de alguns conceitos que são bastante importantes para nós como servidores públicos, né? Então, vamos lá. O que é orçamento público? Gente, é planejamento governamental. Isso aí, né? Então, é planejamento que tem que estar dentro do quê? De despesas públicas e receitas públicas. Tem que existir o equilíbrio. Então, o planejamento é exatamente isso. É o que nós temos de despesa da administração pública para um ano em equilíbrio com o que a gente arrecada. Né? Então, isso nós precisamos ter sempre. Só gastamos o que arrecadamos. Se não arrecadamos, não podemos gastar. Então, essa é a lógica que é até da casa da gente, né? Orçamento da nossa casa, a gente faz assim, vamos viajar de férias? Vamos. Temos dinheiro? Então tá, vamos para tal lugar. Se não temos, a gente programa para fazer numa outra época, né? Então, tá bom. Mas o que é despesa pública? A despesa pública não é aquilo que eu quero hoje como servidora pública. A despesa pública é aquela despesa, é aquele gasto que eu vou realizar para atender quem? Para atender o cidadão. Porque, se nós somos servidores públicos, nós estamos aqui para quê? O nosso trabalho é para atender a sociedade. Então, toda vez que nós vamos fazer despesa, a gente não vai fazer despesa para a gente. Sabe? Eu quero a cadeira assim porque ela é mais confortável. Sabe? Então, sempre tem que ter um objetivo. Né? Claro que você tem que estar num ambiente agradável para você desenvolver suas tarefas, mas o seu objetivo não é gastar um dinheiro com o que você acha que é melhor para você. Você gastar
visando sempre o jurisdicionado, no nosso caso, né? Então, é a prestação do nosso serviço. E essa é a despesa pública. E a receita pública? É tudo que entra no Tesouro Nacional. Mas o que entra lá no Tesouro Nacional? O que está disponível para pagar essas despesas públicas? São os nossos impostos. Então, nós pagamos para ter esse serviço. Então, se a gente gasta mal, a gente também está tirando do bolso da gente. Então, o gasto público ele tem que ser levado muito a sério, porque a gente está tirando da gente mesmo, né? Então, as receitas entram para fazer o que nós fazemos, né? Então, como é que é esse ciclo? É isso aí, olha, o fluxo do orçamento. O cidadão vai, paga seus impostos para o governo converte, né, isso aí na peça orçamentária para prestação de serviço público que retorna ao cidadão. Né? Então, e como é que é feito tudo isso? Existem regras, né? E onde estão essas regras? Qual que é o nosso modelo? O modelo orçamentário não sou eu lá no CSJT que estou inventando, na Secretaria de Orçamento, nem a presidente do tribunal ou a diretora-geral. O modelo vem lá da nossa Carta Máxima, lá da nossa Constituição. Lá, na Constituição, eles definem o nosso modelo e diz que ele é composto de 3 instrumentos básicos, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Anual. Como a doutora Márcia bem disse, né, todas essas leis são de iniciativa do Poder Executivo e é aprovada pelo Poder Legislativo. Então, esse aí é o nosso sistema, né? Tem o PPA, que ele tem vigência no período presidencial, né? A LDO, que hoje nós estamos trabalhando com o projeto de LDO, né, que está aí definindo já todas as regras para 2020, e estamos caminhando aí, fazendo a prévia da proposta orçamentária. Então, na lei anual, que é o que mais nos interessa, que é todo o trabalho que nós fazemos internamente, né, depois de ter definido, de ter planejado, de ter alocado, a gente tem que seguir essa lei orçamentária. Dentro dessa lei, quer dizer, para fazermos essa lei, também a gente precisa observar vários outros fundamentos legais. Existe a Emenda Constitucional 95, que limita os gastos. Existe a Lei de Responsabilidade Fiscal, que também limita os gastos de pessoal, que prevê o contingenciamento. O contingenciamento é bem falado na Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela foi a primeira lei financeira que nós tivemos após a Constituição. E essa Lei 10.180, ela veio criar um sistema de planejamento. O assunto é tão complexo e precisa ser tão bem integrado que precisou sair uma lei para instituir o sistema de planejamento. Essa lei, quer dizer, vamos falar da LOA, né? Dentro da lei orçamentária, nós temos 3 tipos de orçamento. O orçamento fiscal, que é aquele em que nós nos incluímos, né? O orçamento de investimento, que são das empresas, né? A Petrobras está aí, todas as BRAs. E o orçamento da Seguridade Social, que abrange as aposentadorias, no nosso caso. Então, tudo isso é feito como uma peça única. Quando sai a lei orçamentária, todos esses 3 orçamentos estão integrados. O projeto de lei ele vai para o Poder Executivo no dia 31 de agosto, né, do exercício, e ele é devolvido após sancionado, né, após aprovado pela sessão legislativa, até o final do exercício. Mas esse final do exercício também é muito relativo. Eu tenho 34 anos de serviço, dos quais 32 eu trabalho com finanças públicas. E, nesse tempo todo, eu já vi acontecer de tudo.
Já teve ano da proposta orçamentária ser aprovada no mês de novembro, né, e todos nós trabalharmos só com 12º. Já teve época do orçamento ser corrigido mensalmente por causa do tamanho da inflação. Já teve época de não ter 12º no início do ano, de chegar em janeiro, poxa, o que nós vamos fazer? Não tem autorização, não tem dinheiro, não tem pagamento, não tem nada. Então, nós temos tido até sorte das leis serem aprovadas no final do ano e entrar o mês de janeiro já podendo fazer toda a nossa execução com tranquilidade. Agora, a gente precisa lembrar que a lei orçamentária também ela é autorizativa, né? Então, assim, você tem uma programação, você recebe aquele orçamento, mas muita coisa pode acontecer durante o exercício para que você não tenha aqueles recursos ou tenha mais do que aqueles recursos. E tudo depende também de um cenário político, de atuação no Congresso Nacional e de políticas públicas, dependendo do que. Agora que nós mudamos a presidência, né? Temos um presidente novo esse ano, nós também não sabemos como é que a coisa vai funcionar daqui para frente. Nós temos leis, regras, mas a todo tempo elas também podem ser mudadas. E ali diz, né, que a lei orçamentária ela só tem previsão de receita e fixação de despesa. Nada além disso trata a lei orçamentária. A lei que trata de qualquer outro tipo de diretriz é a lei de diretriz orçamentária, que é aquela que te diz como você vai fazer esse orçamento. Depois dele feito, você tem que executar. Como eu disse, que o sistema é tão complexo que precisou ser estabelecido por lei. Então, nós temos aí o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, que foi instituído lá pela Lei 10.180, que ela organiza esse sistema. Então, quem que é o órgão central do orçamento hoje? Hoje é o Ministério da Economia, né? Quem dita as regras que já estão estabelecidas na lei, ou até quem é que propõe essas leis, né, assim, que elabora o texto da lei, são equipes do Ministério da Economia. Então, ele atua como órgão central. E aí, e também que formula todas as estratégias nacionais, né, as diretrizes orçamentárias, gerencia todo o processo, né, de planejamento. Então, e veio integrando assim, Ministério da Economia como órgão central, os órgãos setoriais, os órgãos específicos e as unidades orçamentárias, né, as unidades. Eu coloquei isso aí porque mostrando que o CSJT ele é órgão setorial até por lei. Então, ele está entre o Ministério da Economia e todas as unidades orçamentárias. Então, nós, como órgão setorial, eu acho que todos os tribunais já têm percebido que, como órgão setorial, nós temos feito o quê? Nós estamos estabelecendo todas as diretrizes para a distribuição, para a aplicação, para a execução de todo o orçamento. Então, a instrução sai toda de lá, por meio de ato, resolução. Principalmente num cenário orçamentário restritivo, nós tivemos que assumir todo esse processo de forma mais efetiva. Por quê? Porque, realmente, a gente poderia colapsar a Justiça do Trabalho se não fizesse isso. Porque, mesmo sendo a Justiça pobre, nós tínhamos, assim, TRTs um pouquinho mais pobres, né? Então, nós tivemos que fazer um equilíbrio. E por que isso acontece? Isso aí é porque o Conselho priorizava algum tribunal. O que acontecia? Era um processo desordenado. Tinha tribunal que tinha mais recurso de depósito judicial, tinha tribunal que tinha mais acesso ao Congresso Nacional, conseguia emenda. E essas emendas e esse recurso de depósito judicial eram coisas que nem tramitavam no orçamento e nem eram vistas pelo Conselho. Então, a partir de 2016 também, né, doutora Márcia, que nós assumimos todo o controle dos depósitos judiciais da Justiça do Trabalho.
E isso aí permite que a gente tenha uma padronização na arrecadação. Então, hoje, todos os órgãos, todos os TRTs, com seus depósitos judiciais, todo ele administrado pelo Conselho. Eles depositam numa conta única, todo mês nós indicamos o que é que aquela região está recebendo, e, com isso, nós temos uma forma de fazer uma melhor distribuição. E também, com o limite da emenda constitucional, nós não temos mais emenda parlamentar. Então, colocou a Justiça do Trabalho toda no mesmo patamar. Então, hoje, todos os tribunais estão em igual situação. Teve uma situação no final do ano passado, que eu sei que a Marta já fez o pedido, então não vou entrar no caso específico, mas hoje o orçamento ele não é proporcional a cada tribunal. Então, teve uma diferença, por exemplo, na questão da PAI, né, que o valor aportado para os tribunais foi diferente, que é o questionamento que a Ana Marta... Como que é essa divisão? É proporcional ao tamanho do tribunal? Como que é feito isso? Que se diz que é um aporte igual. Né? Bom, esse aí é um caso específico de passivo. Tem uma padronização também, mas o que acontece? A gente tem um determinado recurso que tem que ser distribuído para vários tribunais. Primeiro, nós fazemos levantamento nesses tribunais. Olha, quantos vocês têm? Né? Quanto que tem de ativo, de inativo? E tem a questão das prioridades. Quando nós vamos fazer a distribuição, a gente distribui proporcionalmente. Então, se eu tenho 100 mil, cada tribunal vai receber proporcionalmente aquele total. Então, se você só tem 10%, você vai receber 10% do 100. Se outro tribunal tem 30%, ele vai receber 30%. Mas, assim, porque o total é diferente de cada tribunal. Mas, assim, a forma para se pagar, todos recebem do mesmo jeito. Então, não existe uma preferência, uma prioridade ou um valor dado diferencialmente. Tá? É que alguns tribunais conseguiram quitar a parcela e outros não. Uhum. Isso é uma diferença do histórico de quitação dessa Sim, parcela nos tribunais? E até o quantitativo, né? Porque tem tribunal que são gigantes. Tem tribunal que nem tem esse tipo de passivo. Né? Então, é assim que acontece. Mas nós, no Conselho, a gente tenta fazer tudo de forma mais padronizada possível. Então, essa é a nossa função. Nós fomos estabelecendo as diretrizes, né? Fomos dizendo o que cada tribunal tinha que fazer para vencer a crise. E daí, nós conseguimos contornar a pior fase, a pior época, que são esses 3 anos, e nos preparar para o que vem aí em 2020. A unidade orçamentária. A unidade orçamentária é o TRT. Também está lá, instituída na lei. Né? Então, qual é o papel da unidade orçamentária? No caso aqui, o TRT. Olha, as unidades orçamentárias ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão setorial, que é o Conselho, e desempenham o papel de coordenação do processo de elaboração da proposta orçamentária no seu âmbito de atuação, integrando e articulando o trabalho das suas unidades administrativas, tendo em vista a consistência da programação da sua unidade. Então, é isso que o TRT faz. A área orçamentária não distribui até hoje o Sigel, né, Vilmar? Que todo mundo faz a sua programação. Então, ele tem que conhecer qual é a necessidade do tribunal. O planejamento não é da área orçamentária. O planejamento é da escola, o planejamento é da área de gestão de pessoas, é da área de capacitação, é da área de benefício. Né? Então, assim, todos esses têm que ter bastante responsabilidade nas informações que estão dando. Por quê? Porque nós estamos num cenário de crise. Eu já vivi época que, quando falava assim, vamos fazer a proposta, coloca tanto para o pessoal. Coloca tanto. Tem despesa de exercícios anteriores? Não, vamos estimar aí, coloca 5 milhões. Então, assim, não tinha parâmetro, não tinha nada que sustentasse aquele valor. Então, começava a execução, começava a movimentar o orçamento, e sobra aqui, falta ali, tudo por falta de programação. Mas, embora tivéssemos data para fazer tudo isso, era um movimento sem fim. Eu já cheguei a fazer 14 processos num mês, só de movimentação orçamentária.
Então, isso é o quê? Falta de planejamento. Com a emenda constitucional, nesse ponto, foi até interessante, porque ela forçou todo mundo a se planejar. Né? A pensar, poxa, eu preciso disso mesmo? Será que vai dar para fazer isso? E, realmente, nós chegamos numa situação caótica orçamentária. Ninguém estava acreditando que nós conseguíamos, que nós fôssemos conseguir superar. Né? E isso a gente faz todo mês. Todo mês tem a reunião do colegiado, dos presidentes. Todo mês nós estamos falando com os presidentes. Todo mês nós estamos falando com diretores gerais. E estivemos e estamos à disposição, desde essa época, até finalizar essa crise. Então, foi um trabalho de conscientização. Eu falo que a Justiça do Trabalho é o primeiro órgão onde a cultura está se instalando uma nova cultura. Não é mais a cultura do comodismo. Não, agora todo mundo está dando... É palestra, né, doutora Márcia? Está ensinando os outros a trabalharem. Eu escutei, antes de vir para cá, eu estava atendendo um regional que estava com uma determinada dificuldade, e nós estávamos conversando, e o diretor falou assim para mim, poxa vida, quem diria, né, que em 2016 a gente estava declarando aí falência financeira. Não ia funcionar. Quem diria que hoje, no cenário em que o Brasil está, nós estaríamos tão acomodados, tão bem? É claro que nada é fácil, mas nós estamos tranquilos. Por quê? Porque foi um processo de conscientização, de planejamento, que não está vindo agora, para o ano que vem, mas começou lá em 2016, lá em 2015, na verdade. Né? Então, a unidade orçamentária ela tem essa responsabilidade, não é unidade orçamentária Lave o Mar, é unidade orçamentária TRT. É fundamental que exista essa integração e que se tire dúvida e que converse entre si, porque essa falta de comunicação, às vezes, gera um prejuízo institucionais irreparáveis. Porque é uma questão de oportunidade. Como a gente fala, a lei é anual. Se aí passou daquele ano, passou aquela oportunidade, perdeu, gente. Porque a gente não está no momento de ganhar. Né? Então, a gente tem que aproveitar. Tem que ser bem... tem que observar bem os nossos pedidos, o andamento, o tempo. Eu digo que nós estamos num momento de gestores assim, ousados, né, de coragem de fazer as coisas, porque só assim que a gente está conseguindo superar. A doutora Márcia mostrou, então, a estrutura orçamentária da Justiça do Trabalho, né, o CSJT como órgão setorial, e as demais unidades, como unidades orçamentárias, cada um responsável pela distribuição daqueles limites dentro do seu âmbito. E seguindo, claro, os normativos que o CSJT elabora e encaminha, porque daí nós já filtramos tudo que tem lá na LDO, tudo que tem no PPA, nós já filtramos e já passamos para vocês todos, né, a situação aplicável à Justiça do Trabalho. Então, aqui ninguém precisa ir lá ler a LDO, porque a gente já pega a LDO, já vê a parte que interessa à Justiça do Trabalho, e essa a gente envia por meio de mensagens, por meio de ofícios, ou elabora por meio de atos, né, ou até resoluções. E lembrar que, às vezes, nós temos situações que demanda recurso, claro. Né? Então, a gente fala orçamento, mas o orçamento foi aprovado. Mas essa lei, e eu gosto de fazer essa diferença, instituiu também um sistema de administração financeira, porque as duas coisas não se misturam. Uma é orçamentária, que é a lei que te autoriza a executar todo aquele planejamento, e o outro, o sistema de administração financeira, que trata da receita. Por que da receita? Porque vai depender do que o governo arrecada para que possa se fazer a distribuição do recurso em si. Então, você contrata, quando você contrata e emite o empenho, você está dando cheque. Um cheque pré-datado. Né? E você só vai pagar quando você tiver o dinheiro. Né? Então, esse dinheiro ele é repassado para a gente
Não como o orçamento, que sai no início do exercício, então você tem aquele orçamento para o ano todo. Ele é passado mensalmente, ele é liberado em duodécimo. Então, de todo o orçamento, a gente recebe mensalmente o valor financeiro correspondente. Por isso que, se existir uma aquisição que para o tribunal representa, sei lá, 4 duodécimos, tem que se fazer uma programação para se adquirir no 4º mês, porque é só ali que você vai poder pagar. Então, folha de pagamento, a gente recebe 1/12 para pagar a folha. Eu não tenho aqui todo o recurso. Ah, surgiu um pagamento extra que eu tenho que fazer. Dá? Não dá. Tem que esperar fazer o pedido ou compensações ao Tesouro Nacional. E esse aí, como órgão central do sistema, é o Tesouro Nacional, que hoje está dentro do Ministério da Economia também. E o órgão setorial CSJT. Só que, diferente do orçamento, que ele vem distribuído para todos os tribunais, essa parte financeira não. Todo o valor do orçamento passa pelo CSJT. Valor, recurso financeiro. Todo mês, a cada pagamento que é feito, ele passa pelo CSJT. Então, nós fazemos o pedido e a distribuição desse recurso financeiro. Então, essa lei instituiu esses 2 sistemas até pela complexidade. Então, é exigência mesmo de existir esse órgão central, esses órgãos setoriais que fazem toda essa intermediação e as unidades que executam. Falando de financeiro, a gente não pode esquecer aqui da figura do ordenador de despesa. Ordenador de despesa, gente, está aí uma coisa que eu não quero ser na minha vida. Eu sou secretária de orçamento. Secretária de orçamento, administro o orçamento da Justiça do Trabalho inteira, né? Mas não quero ser ordenador de despesa. Porque o ordenador de despesa é quem assina o cheque. Sabe? É o CPF dele que está ali. Na hora de prestar contas, o tribunal não vai ver quem pediu, quem ganhou, vai ver quem pagou. E essa pessoa aí, ela tem que saber de tudo mesmo. Então, se questionar, olha, se eu não vou assinar isso aqui se eu não entender, ele está certo. Não vai assinar mesmo, porque é o nome dele que está lá. E a gente tem visto, nossa, diversas prestações de contas não aprovadas, em que o ordenador aparece lá, o nome dele, o CPF, e ele responde até com os bens pessoais. Né? O patrimônio do ordenador, o patrimônio pessoal do ordenador está em jogo. Então, tem que tomar cuidado. Né? Então, lembrar que nós, como servidores, nós que estamos fazendo os processos, a gente tem que ter responsabilidade para proteger esse ordenador também. Porque é nossa função. Então, quem é ordenador aqui? Tem? Tem? Ai. Doutora Aramis, está vendo, Teca? Agora, com muito cuidado. E vamos falar aí, já que a gente está na linha financeira, vamos falar do contingenciamento, por que ele se dá. Eu tinha dito que a lei de responsabilidade fiscal, que limita, né? É claro que a cada LDO que ela tem validade por 1 ano, ela também replica isso aí na lei. O contingenciamento não é corte. O contingenciamento não é corte. Uma coisa é cortar no orçamento, lá cortar a sua autorização de fazer alguma coisa, e a outra é contingenciar. O que é o contingenciamento? O contingenciamento é quando o Tesouro Nacional não arrecada aquilo que ele esperava e ele não tem condição de pagar as contas da forma em que elas estão, que elas se apresentam. Então, se você tem uma frustração de receita, você está recebendo menos. Então, se você recebe menos e tem mais a pagar, o que se faz? Vamos contingenciar. Então, bloqueia aquele recurso orçamentário que estava autorizado e só libera se tiver arrecadação.
Se chegar no final do ano arrecadar, eles liberam esse recurso também. Então, eles ficam bloqueados. Hoje, como a doutora Márcia bem falou, nós temos 123 milhões de reais contingenciados na Justiça do Trabalho. E nós contingemos no auxílio moradia. Por quê? Porque nós não estamos pagando auxílio moradia. E não vamos passar esse recurso para outra coisa? Não. Não vamos passar até pelo motivo de qualquer movimento que se fizer com auxílio moradia vai ser entendido como você não precisa desse recurso e ele pode ser cortado. Então, o que nós fizemos? Esse recurso ele vai contribuir para o aumento que nós tivemos da despesa em relação ao reajuste da magistratura, que nós não tínhamos como fazer a compensação. Ele é menor, mas ele vai contribuir para isso. E também, se o contingenciamento for liberado, se arrecadarmos mais, nós temos a possibilidade de movimentar esse recurso para pagar pessoal, que é a origem que nós falamos que íamos dar ao auxílio moradia. Ele ia compensar o reajuste da magistratura. Então, em tese, todo o recurso que sobrar do auxílio moradia, ele vai para pagamento de pessoal. O valor contingenciado, ele integra a dotação inicial? Sim, sim. Ele fica lá como... E tem até uma classificação específica, bloqueado para contingenciamento. Por contingenciamento. Não altera. Uhum. Então, ficou claro aí do contingenciamento? Então, vamos a outro filminho. Você já sabe que todo o dinheiro que o governo gasta vem dos impostos e outros recolhimentos que fazemos aos cofres públicos. Essa é a razão pela qual cada um de nós precisa acompanhar e ajudar a fiscalizar a despesa pública. Para isso, um bom começo é saber que, para ser executada, qualquer despesa pública precisa estar autorizada ou planejada no orçamento. Se ela não estiver, não poderá ser realizada. Isso mostra a importância de acompanhar a elaboração do orçamento público desde o início. Só assim, poderemos verificar se as necessidades da população foram devidamente atendidas no orçamento. Mas, e depois que a despesa está prevista no orçamento? Como se faz para acompanhar se ela foi efetivamente realizada? Aqui, há algo muito importante que você precisa saber. Diferente do nosso dia a dia, a despesa pública cumpre algumas etapas. Vamos ver como isso acontece? Imagine uma escola pública. Suponha que o governo tenha decidido reformá-la no próximo ano e que haja R$100 mil previstos para essa obra no orçamento. Isso é considerado o valor autorizado ou planejado. Uma vez incluída a despesa no orçamento, é necessário reservar os recursos para cada etapa da obra, como seu projeto de engenharia, compra de materiais, contratação de mão de obra, etc. No orçamento, essa etapa é a primeira fase da execução da despesa pública, que acontece com a emissão de empenhos no sistema de administração financeira do governo. Isso vale tanto para a União quanto para os estados e os municípios. Com o empenho da despesa, o governo assume o compromisso de contratar e realizar aquele gasto. No nosso exemplo da escola, essa fase acontece quando o governo emite o empenho para contratar a empresa que ganhou a licitação da reforma. Se for o próprio governo quem irá tocar a obra, serão emitidos diversos empenhos para as compras de material e outras contratações diretas. Nesse caso, é importante saber que o conjunto de todos os empenhos emitidos não pode ultrapassar o valor total autorizado para a obra. Assim, quando você ouvir que uma despesa foi empenhada, é porque os recursos já estão comprometidos para o futuro pagamento. Feito o empenho e contratada a obra ou os fornecedores, o próximo passo é receber a obra feita ou os materiais adquiridos, sempre conferindo se eles estão dentro do que foi contratado. O nome dessa fase é liquidação da despesa pública, ou seja, uma despesa é considerada liquidada quando o governo recebe a obra ou os produtos e serviços e atesta que está tudo conforme encomendado. Por isso, falamos que nessa fase a despesa foi de fato executada.
Agora vem a terceira e última fase da execução da despesa pública, que é o pagamento. Ou seja, quando os fornecedores e as empresas contratadas pelo governo recebem efetivamente o dinheiro pelo que realizaram. Mas o que acontece quando a obra, os produtos e os serviços contratados não são entregues até o final do ano? Ou são entregues, mas o governo não chega a efetuar o pagamento? Nesse caso, há duas possibilidades. Se o que foi empenhado não foi entregue pelo fornecedor, o governo pode cancelar o empenho da despesa, ou seja, fica 0 a 0. A segunda opção é prorrogar a execução do empenho para o ano seguinte. Isso acontece quando a obra, os produtos e os serviços não puderam ser entregues ou foram entregues e não pagos até o final do ano. Nesses casos, a despesa empenhada e não paga até o final do ano é inscrita em uma classificação orçamentária chamada de restos a pagar. Agora, então você já sabe, para realizar uma despesa pública, é necessário primeiro que essa despesa esteja autorizada ou planejada no orçamento. Em seguida, a execução dessa despesa precisa cumprir 3 etapas: o empenhado ou comprometido, o liquidado ou executado e o pago. E se uma despesa não tiver sido paga até o final do ano, ela poderá ser lançada no orçamento do ano seguinte sob a classificação de restos a pagar. No próximo vídeo, vamos entender melhor como os restos a pagar funcionam. Até aí tranquilo? Então a gente já viu como é que funciona o orçamento da administração pública, né? Até o seu pagamento, até a sua execução. E até os restos a pagar. Que até a emenda constitucional não era problema nenhum. Era dessa forma que a gente executava, né? E, como judiciário, bastávamos apontar a necessidade ao Ministério do Planejamento e que nós éramos atendidos. Com a emenda constitucional 95, o que aconteceu? Ela instituiu um novo regime fiscal, né, que trouxe uma regra bastante inovadora para a política fiscal. Por quê? Porque ela instituiu 15 limites individualizados para pagamento da despesa da União. E ela separou por órgãos e poderes. E mais, ela limitou, né, esse limite foi feito tomando por base o orçamento de 2016, que foi aquele ano que nós tivemos o corte, né, de quase 750 milhões. E, mesmo assim, o limite é o valor pago, o valor que foi pago em 2016. Então, por isso que nós tivemos essa força-tarefa em fazer o pagamento e pagamento de restos a pagar. E nós vamos ver aí o porquê. Esse teto de gasto, a tendência mesmo, a finalidade foi parar o crescimento das despesas. Por quê? Porque não tinha limitação, né? Então, se precisávamos, pedíamos, e assim foi acontecendo, até que, em 2014, foi verificado um cenário de déficit fiscal, que é uma situação que a gente nunca viu, então nem sabe explicar como aconteceu de fato. Por quê? Porque, pelas regras, você só pode gastar aquilo que você arrecada. Como é que você comprometeu fez mais dívida do que arrecadou? Né? Então, é uma situação que, por isso que houve o impeachment da presidente. Porque ela, na comissão, falavam que ela tinha dado pedalada. E a pedalada nada mais é do que você comprometer um recurso que você não recebeu. Então, nós passamos a trabalhar no cenário de déficit, e aí veio a emenda constitucional com esse intuito. Olha, nós precisamos parar o crescimento dessa despesa, né? Então, nós temos que voltar a ter um cenário, pelo menos, equilibrado, que é uma situação que nós ainda não temos, né? Hoje, a gente tem aí um déficit de 139 bilhões, né, de reais na administração pública. E, então, o que ele fez? Olha, vamos inibir o crescimento da despesa, vamos dar de orçamento para os órgãos só aquilo que eles pagaram em 2016 com a correção da inflação, porque nenhuma despesa pode subir mais que a inflação.
Aí é só para mostrar que as despesas primárias, nesse caso, são todas as nossas despesas aqui. A única exceção à despesa primária aí é o pagamento do PSSS. Só esse. O FUNPRESP não está fora. Mas o PSSS, sim, que é considerado só despesa financeira. Então, está fora disso aí. Mas tudo nosso é despesa primária. E aí tem 97% praticamente hoje, na Justiça do Trabalho, é despesa obrigatória. E a despesa discricionária é todo o resto para manter a máquina. Despesa obrigatória são os benefícios, folha de pagamento, assistência jurídica, né? Fora isso, é o que a gente faz para manter toda a estrutura.